bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. O meu nome é Joana Barbosa, eu sou atriz, professora, pesquisadora, diretora teatral e cofundadora da Casa 11, um espaço cultural e escola de formação em palhaçaria na cidade de São Paulo. Bom, além de tudo isso, eu também sou a palhaça Maria Gelatina e eu trabalho profissionalmente como palhaça há mais de 15 anos. Trabalhar como palhaça é uma das grandes aventuras e diversões da minha vida. E durante toda essa minha trajetória, eu fui percebendo que uma das coisas mais importantes a se fazer é criar números cômicos e levar esses números para o público, apresentar para o público, entender o que funciona, o que não funciona, o que é bom de se fazer, quais são as ferramentas mais potentes. Ou seja, eu venho pensando muito sobre a dramaturgia cômica. E por isso eu criei um curso na Casa 11 que eu ministro há mais de 8 anos, que é um curso voltado para pessoas que já têm experiência na linguagem e que querem treinar a palhaçaria e também criar o seu número cômico. Ou seja, ao longo desses anos, eu fui entendendo quais seriam as ferramentas mais importantes a serem trazidas para as pessoas para que elas tivessem mais facilidade no processo criativo. Para você que já é palhaço, palhaça, palhace, você sabe que não é fácil criar um número cômico, que muitas vezes no processo criativo é natural surgir angústia, preocupação, incerteza e que realmente a gente percebe se esse número é engraçado, se esse número tá funcionando, e quando eu digo funcionando, é se a plateia tá dando risada, se a plateia tá gostando, quando a gente apresenta ele para o público. Então, assim, nessa aula de hoje, eu vou trazer 5 ferramentas que vão te ajudar nesse processo de pensar a dramaturgia cômica. Ao contrário do que muita gente pensa, a dramaturgia cômica é composta de vários detalhes, é composta de várias técnicas essenciais para se chegar a essa fórmula que é o fazer rir. Então, o nosso objetivo nessa aula é fazer com que você tenha uma experiência agradável, que você conheça melhor essas 5 ferramentas e que você possa aplicá-las no seu trabalho e possivelmente criar o seu número cômico. Eu faço questão de ressaltar nas minhas aulas que ter um número cômico é muito importante para quem trabalha na palhaçaria, porque é através do número cômico que você vai se apresentar em diferentes lugares e criar relação com o público. O número cômico ele é tão importante que muitas vezes ele funciona tão bem e ele vai se desenrolando tão bem que ele pode até virar um espetáculo cômico. Ou seja, eu vejo o número cômico como algo muito potente, como algo muito transformador e que pode te trazer muitos e muitos ensinamentos. A ideia aqui é que a gente possa refletir sobre cada ferramenta dessa que vai ser trazida e perceber de que forma isso contribui para a elaboração do número cômico. Agora, se você não necessariamente trabalha na palhaçaria e sim em outra linguagem dentro do guarda-chuva do humor, essa aula vai ser legal para você também, porque as ferramentas que a gente vai trabalhar aqui, elas são utilizadas também em outras linguagens do humor, que não só a palhaçaria. Ou seja, eu tô aqui vibrando para que você consiga colocar em prática essas ferramentas que eu vou trazer para vocês e que você faça um exercício criativo legal. Como eu disse, eu sou uma apaixonada por números cômicos, eu já criei muitos números cômicos na vida, muitos deram certo, outros não deram certo, e mesmo assim foram igualmente importantes, porque criar números que não são engraçados acaba sendo um grande processo pedagógico, porque a gente começa a entender
O que fez com que aquele número não funcionasse, o que fez com que a plateia não desse risada. Ou seja, o processo criativo é uma grande aula para você que trabalha na palhaçaria ou em outra linguagem cômica, tá? Então, eu deixo aqui um desafio para você. Se você trabalha na palhaçaria ou se você já fez vários cursos de palhaçaria e de humor e nunca criou um número, essa pode ser uma boa hora de você começar. Então vamos lá para as ferramentas? Então vamos começar falando da primeira ferramenta, que é a escolha do tema do número. Eu adoro falar sobre isso, porque para mim é uma das partes mais importantes no processo criativo de desenvolver o seu número, tá? Escolher o tema é algo fundamental para começar o seu processo. Por quê? Porque quando você entende do que você quer falar ou o que você quer falar, você consegue ampliar a sua mente criativa para pensar o que pode estar contido dentro da dramaturgia desse tema, tá? Então, escolher um tema para a cena é muito importante. Por exemplo, eu quero fazer uma cena sobre uma palhaça bailarina. Então, o tema da minha cena é uma palhaça que dança balé. Eu quero fazer uma cena sobre uma palhaça cozinheira. O tema da minha cena é a cozinheira que desenvolve uma receita. O tema da minha cena é o primeiro encontro. A palhaça que vai encontrar alguém pela primeira vez. A sugestão que eu dou para as alunas e para os alunos sempre é que se escolha temas que sejam simples, porque muitas vezes a gente acha que a gente tem que complicar o tema, e aí a gente acaba se confundindo dentro do nosso próprio tema. É importante lembrar que quando a gente está falando de humor e quando a gente está falando de palhaçaria, quanto mais a gente trabalha com temas, lugares comuns, melhor. O que eu quero dizer com isso? Quando a palhaça cai em cena, o público dá risada porque o público também já caiu. Quando a palhaça vai pegar alguma coisa no chão e rasga a própria calça, o público dá risada porque o público também já teve a calça rasgada. O que eu quero dizer com isso? Quando você for escolher o tema da sua cena, escolha um tema que você acha que muitas pessoas da sua plateia já pode ter passado por ele. Como, por exemplo, um encontro romântico, como, por exemplo, realizar uma dança, cantar uma música, tocar um instrumento, fazer uma ação cotidiana, como os cuidados com o bebê, ou realizar uma faxina, ou coisas simples. E nesse momento eu vou fazer a menção a um artista que eu acho que foi mestre em escolher temas simples e criar números e obras maravilhosas, que foi o Chaplin. Se você pega os filmes do Chaplin, você vê que tá tudo ali, que você entende tudo o que está acontecendo, que muitas vezes as cenas consistem em ele executar uma ação cotidiana, ou ter encontros cotidianos, ou passar por situações cotidianas. Isso faz com que o público se conecte imediatamente, isso faz com que o público entenda o que está acontecendo, e isso faz com que o público se identifique com os desajustes contidos dentro desse próprio tema. Então, eu estou usando o exemplo do Chaplin, porque eu acho que pode ser uma ótima maneira para você pensar que temas simples podem render cenas maravilhosas, tá? E aí é muito importante a gente pensar também, quando a gente está falando de escolha de tema, que as propostas psicologizadas, as propostas que envolvem uma complexidade de pensamento, de sentimento, de sensações interiorizadas para o palhaço, para a palhaça, para palhace, pode não ser um bom tema. O que eu quero dizer com isso? Quando você escolhe um tema, por exemplo, de uma palhaça apaixonada, ela pode trazer para o corpo dela todas as sensações e os desajustes que acontecem
nesse processo de se apaixonar. É diferente de eu escolher um tema que é uma palhaça que está traumatizada porque ficou com medo de um cachorro que mordeu a perna dela há 3 anos atrás. Entende que esse tema ele exige uma percepção emocional e psicológica muito maior? Logo, é muito mais difícil que essa palhaça em cena consiga expressar tudo isso que está se passando dentro dela, do que se ela escolhe um tema mais simples, como se apaixonar, que é um tema que conecta muito a palhaça com a plateia, né. Então, assim, quando você for escolher o seu tema, escolha um tema simples. Escolha um tema que você já passou por isso, ou que você poderia facilmente ter passado por isso, ou que você já viu várias pessoas passando por isso, e você vai perceber que ao escolher esse tema, que é um lugar comum, muitas coisas legais vão aparecer a partir do tema. Então, assim, a primeira ferramenta que eu trago aqui é a escolha do tema, porque eu acho que ela é a mais importante para o começo do processo, tá? Então, eu acho legal falar também que ao escolher o tema, é muito importante que você escolha um tema que faça sentido para você, né? Não adianta você escolher um tema que você acha que pode ser legal para dramaturgia e que vai trazer piadas, gags e coisas legais, se você não tem uma afeição a esse tema, se você não necessariamente queira fazer uma cena sobre isso. Não, acho que esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é você escolher algo que você acha que tem uma natureza universal, que muitas pessoas já passaram por aquilo, por aquela atividade, por aquela ação, por aquela situação, e que também te dê prazer em fazer, né, te dê prazer em falar sobre isso. Eu vou dar um exemplo, eu já criei muitas cenas que falam sobre o universo materno. Eu sou mãe de 2 crianças, esse é um assunto que está completamente, presente no meu dia a dia. Eu me vejo muitas vezes, desajustada e atrapalhada, na minha casa, realizando as funções maternas, e eu adoro falar sobre isso, porque é uma condição que eu vivo muito. Então eu já criei vários números que falam sobre isso, e a maternidade é um lugar comum, né, todo mundo, é filho de alguém para começar, e muitas pessoas têm filhos, né. Então, assim, o tema materno, quando eu escolhi, por exemplo, fazer uma cena que fala sobre a rotina, de um bebê, que é troca de fralda, banho, mamadeira, por exemplo, é uma rotina que é muito comum para as pessoas, porque ou as pessoas já passaram por essa rotina enquanto pai, mãe e cuidador, ou as pessoas já passaram por essa rotina enquanto bebê, por exemplo. E eu adoro falar sobre esse tema, já fiz vários espetáculos sobre esse tema. Então, assim, escolha um tema que você acha que vai ser fácil das pessoas se conectarem, mas também que você se conecte, que você se divirta. Porque, acima de tudo, o número cômico precisa ser divertido para que você consiga jogar em cena, para que você consiga, ter prazer e convidar o público a se divertir junto com você também, tá? Então, primeiro passo da nossa jornada, escolha o seu tema. E agora vamos falar da segunda ferramenta da aula, que é a curva de acontecimentos. Você deve estar se perguntando, mas o que que é isso? Calma que eu vou te explicar. Vamos voltar um passo atrás e lembrar do tema que a gente escolheu, tá? Então eu vou voltar a dar o exemplo do número que eu criei com a rotina de cuidados com o bebê. Depois que eu escolhi esse tema, eu peguei um caderno de processo criativo, e comecei a anotar todas as atividades e acontecimentos que possivelmente estariam ligados a esse tema. Então eu enumerei ali diversas atividades que poderiam estar contidas no número cômico dentro do tema rotina de cuidados com o bebê. Então eu anotei ali a hora do banho, a hora da alimentação,
na hora de mamar o peito ou mamar a mamadeira. Eu anotei ali também a troca de fraldas, né, a troca do xixi, a troca do cocô. Eu anotei ali o momento de fazer dormir, o momento de adormecer, de ser ninado, seja no colo, seja no carrinho, seja no sling. Eu anotei ali o momento da rotina do bebê de brincar, brincar com chocalho, com brinquedinhos, brincar com a mãe, com o pai, com o cuidador. Então eu fui enumerando, essa série de atividades e ações que poderiam estar contidas no meu número cômico. Isso é muito importante a gente fazer antes mesmo da gente começar a improvisar e a testar coisas, porque isso vai te dar, possibilidades criativas, tá. Então esses 2 primeiros passos, essas 2 primeiras ferramentas, elas são feitas mesmo de forma como um exercício criativo de escrita, de pensamento, ela ainda não está chegando na parte da ação, tá. Então escolha o seu tema em primeira mão e depois anote ali a curva de acontecimentos. O que que pode acontecer? E quando eu falo curva, por que que eu falo curva? Porque você pode eleger ali o acontecimento mais importante que vai acontecer no seu número, tá? Então, o que que eu quero dizer com isso? Você pode pegar esse acontecimento e colocar ele como um grande reforço à dramaturgia. Então, por exemplo, se o meu tema é a rotina de cuidados com o bebê e eu quero, dentro desse tema, trabalhar o desajuste da mãe com o bebê, eu posso eleger um desses acontecimentos que vai dar mais margem para que a mãe palhaça mostre o desajuste dela com aquela rotina. Então, a troca de fraldas, por exemplo, é um momento, é uma ação que tem grande valia cômica, né? Muita gente se atrapalha trocando fralda, ou quando vai trocar fralda, o bebê faz xixi ou faz cocô, ou você acabou de trocar a fralda e aí o bebê já fez xixi de novo, ou já fez cocô de novo. E possivelmente eu poderia ter esse momento como um momento que eu acho que é o momento mais cômico, que vai trabalhar mais com esse desajuste, que é tão importante na escolha do meu tema. Então faça esse exercício aí, enumere, faça uma lista de acontecimentos que podem estar contidos dentro da sua cena, tá? Dentro do seu número. E a partir de agora, sim, depois que você já tiver o tema da sua cena escolhido e a lista de acontecimentos e ações que podem estar contidas nessa dramaturgia, aí sim você pode começar a experimentar de forma prática esses acontecimentos. Então pega ali acessórios, objetos, figurinos, até que você já tenha e que possam te auxiliar nesse processo. E começa a experimentar essas situações, começa a repetir essas atividades e essas situações de diversas formas, percebendo em que momento você pode achar comicidade, em que momento você pode achar piadas, conteúdos que vão fazer as pessoas darem risada, tá? Então, esse exercício é um exercício muito importante para você perceber ter um olhar macro para o seu roteiro, tá? Para você pensar, a sua dramaturgia como um todo. Então, depois de você escolher o tema e os acontecimentos, a gente vai dar outros passos para que você possa melhorar ainda mais e compor ainda mais a sua dramaturgia cômica. E vamos à nossa próxima ferramenta, que é uma ferramenta deliciosa. É o uso de músicas e sonoplastias no seu número cômico. É uma delícia trabalhar com música, é uma delícia trabalhar com barulhos, com sons, né, que reforcem as ações do palhaço, da palhaça, de palhaça. Ou seja, essa ferramenta ela é muito importante, porque quando você vai escolher a música que você vai usar na sua cena, você tem que pensar muito bem sobre o que que você quer com aquela música, qual a intenção que você quer reforçar, qual é o tom da cena,
como que a música vai acompanhar o tema da sua cena e fazer com que esse tema seja ainda mais engraçado. Escolher uma boa música é essencial para você pensar na dramaturgia do seu número cômico, tá? Então, assim, por exemplo, se você escolheu o tema de uma coreografia de balé, você quer, o seu número é sobre você e uma outra pessoa, uma dupla de palhaças e palhaços dançando balé. Que música que você vai escolher? Você vai escolher uma boa música de balé. E a dica que eu posso te dar é: trabalhe com músicas clássicas, aquelas músicas que todo mundo conhece. Sabe aquela música que quando entra, a pessoa que está no público pensa: "Ai, eu já ouvi essa música", ou "Ai, eu já dancei essa música", "Ai, eu já vi uma coreografia com essa música". Essas músicas que são muito populares e amplamente usadas, elas já causam essa identificação na plateia, né? Esse fenômeno que eu falei para vocês antes, quando a gente estava falando da escolha do tema. Ou seja, trabalhar com músicas conhecidas pode ser algo muito legal. Mas isso não quer dizer que se você escolher uma música que ninguém conhece, você não vai ter sucesso. Não é isso. A música, às vezes, ela aparece como algo que vai te dar mais possibilidades ainda de jogo. Então, nesse momento que você for parar para escolher a música do seu número e para escolher a sonoplastia, o que quer dizer a sonoplastia? Os barulhos que acompanham o seu número, tome o seu tempo para pesquisar. Pesquise, 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 porque hoje em dia, com a internet e com a variedade de sites que tem destinados a isso, e aplicativos, você pode encontrar muita coisa legal. Então, toma o seu tempo. Lembra que a gente falou sobre escolher o tema e depois sobre a curva de acontecimentos? Você já começou a experimentar esses acontecimentos, você já começou a improvisar em cima desses acontecimentos. Logo, você já entendeu qual música que você precisa em que momento desse acontecimento. E a minha dica é: se você precisa de mais de uma música, 2, 3, 4 músicas, vai trazendo essas músicas, vai encontrando essas músicas e improvisando com essas músicas. A mesma coisa com os sons, com os motivos sonoros. O que eu quero dizer com isso? Se em algum momento da cena, por exemplo, você teve uma grande ideia, você pode trazer uma sonoplastia de plim, aquela sonoplastia clássica de grande ideia. Ou se algo deu errado na cena, se algo te frustrou na cena e você traz um movimento de decepção, você pode trazer um barulho de ou algum som que vai reforçar ainda mais o que está acontecendo com você em cena. Ou seja, a minha dica é: traga um repertório amplo de músicas e de sons, e depois, quando você estiver no momento de realmente fechar a cena, de entender o que que fica, o que que sai, se for preciso, você corta. Mas é importante que nesse momento da criação do número, você pesquise diversas possibilidades. E faço questão de reforçar o que eu falei antes. A música pode te ajudar muito a construir uma intenção na cena. A música pode te ajudar muito a construir o estado de desajuste, o estado de fiasco, o estado de que algo não deu certo. Ou seja, a música é um pano de fundo muito importante para o seu número. O que eu costumo falar sempre para os alunos, principalmente quando as pessoas escolhem músicas muito boas, músicas que têm muita plasticidade, que trazem muitas ideias e comicidades, é importante que a gente entenda que a gente precisa jogar junto com aquela música e com aquele som, né? Criar relação com aquele som e com aquela música, para que não haja uma desconexão entre o som, a música e os seus movimentos e o que você está fazendo. Ou seja, explore a relação com a música, mergulhe nessa relação, mergulhe na relação com a sonoplastia, encontre o tempo certo que entra o barulho e que você traz intenção com seus movimentos, com seu corpo. Crie essa relação com os sons e com a música, porque isso é um grande aditivo na comicidade, é um grande aditivo na tua dramaturgia cômica.
uma ferramenta importantíssima na sua dramaturgia cômica, que é encontrar as gags cômicas. E aí você deve estar se perguntando, ou não, o que é uma gag cômica? Eu vou te explicar o que que é uma gag cômica. A gag é uma fórmula, né? É um conjunto uma sequência de acontecimentos que necessariamente vão trazer um tom cômico para o seu número. Então, por exemplo, uma gag pode ser um tombo, uma gag pode ser uma batida de cabeça na parede, uma gag pode ser tentar colocar um casaco e colocar errado, uma gag pode ser, uma dança que não deu certo, um momento de uma dança que não deu certo. Então, a gag é essa sequência, uma pequena sequência de acontecimentos, pode ser assim, um, 2, 3, gag. E a gag vem para trazer comicidade para a dramaturgia. Então, o momento da gag é aquele momento que você sabe que o público vai dar risada, tá? Então, é difícil criar gags, né? Porque é difícil se chegar essa sequência exata que faz o público rir. Mas a boa notícia é que uma vez que você cria uma gag cômica, ela pode te acompanhar para o resto da vida. Eu, por exemplo, tenho uma dança muito louca que eu sempre faço quando eu não sei o que fazer. Quando eu percebo que as pessoas estão entediadas, que elas não estão gostando, eu falo, agora é o momento da dança. E eu começo a fazer a minha dança, uma dança meio maluca, meio minhoca, que eu entendi que é uma gag muito potente nos meus números cômicos. Então, o legal de descobrir gags é que você pode repeti-las em diferentes números, em diferentes espetáculos, em diferentes situações, tá? Então, voltando para o que a gente já pensou, você já escolheu o seu tema, você já escolheu a curva de acontecimentos, você já sabe quais são as ações e situações que vão acontecer dentro do teu número, você já escolheu as músicas e a sonoplastia, os barulhos, tudo que vai compor a sua dramaturgia cômica. Agora você vai voltar a improvisar tudo isso com todos esses elementos, tendo um olhar mais preciso para o fazer rir. Estou agora em busca de pequenas sequências que sejam extremamente engraçadas. Porque um número cômico precisa ter gags, gente. Um número cômico precisa fazer rir. E é nessas gags que a gente se conecta com o público. É nessas gags que o público vai se divertir, se conectar e dar risada. Então, assim, se você cria um número, por exemplo, de 6 minutos, você precisa ter pelo menos 2 minutos de momentos muito cômicos, de momentos que você sabe que são certeiros e que vão trazer riso para a plateia, né. Então, essas gags podem se repetir, e aí, eu falo de algo muito importante na dramaturgia cômica, que é o número 3. Repetir 3 vezes uma gag é tudo bem, você pode fazer a repetição até 3 vezes. E o que é muito legal para você pensar em como criar essas gags, é primeiro assistir a números cômicos que você acha que são muito engraçados e perceber o que faz com que aquele palhaço, aquela palhaça que está em cena, o que que eles trazem para a cena que te faz rir e quais são as gags específicas daquela cena, né. Então isso vai te ajudar muito a entender qual é a gag que você pode trazer para os acontecimentos específicos da sua cena, tá. Esse pode ser o momento mais difícil do seu processo criativo, porque achar essa sequência cômica certeira não é um processo fácil. Mas eu encorajo vocês a não desistir. Tente, improvise, improvisa, pega a situação, pega o tema, pega as músicas, a sonoplastia e joga. Joga, brinca, vai para o espaço, coloca o nariz, coloca o seu figurino cômico e experimenta, experimenta, experimenta várias vezes. E às vezes, numa das repetições que você nem imagina que você acharia alguma coisa engraçado, tá, a gag está ali, tá? Então, assim, as gags, elas estão contidas na vida real, só que a gente não chama
essas gags de gag, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo voltando para o tema do cuidado com o bebê. É, o momento, se tem uma palhaça ali trocando a fralda do bebê e o bebê, a hora que ela abre a fralda, o bebê espirra um jato de xixi na cara dela, isso é uma gag. Esse é um momento engraçado que as pessoas vão dar risada, né? Então, assim, isso é algo que eu tiro de uma situação real e levo para minha dramaturgia cômica. Então, faça esse exercício dentro do tema que você escolheu e dentro das situações e acontecimentos que você escolheu para o seu número cômico, o que pode ser o momento engraçado? Quais são os momentos de desajuste dentro desse tema, né? E eu falo muito do desajuste porque o humor está baseado em algo que não deu certo. O que eu quero dizer com isso? A gente vê as pessoas fazendo humor, trazendo para a cena desequilíbrios, trazendo para a cena problemas a serem resolvidos, trazendo para a cena a sua própria vulnerabilidade. E a gente ri disso porque a gente vê uma pessoa se dando mal em cena e a gente ri porque a gente também se dá mal na vida, né? Então, faça esse exercício de pensar quais são as coisas que podem dar errado dentro do tema e dos acontecimentos que você já escolheu. E também a música, a sonoplastia pode te ajudar muito com essas gags, porque você pode encontrar sonoplastias e músicas específicas que reforce o potencial cômico da sua gag. Vamos falar de uma ferramenta super importante que é o desfecho do seu número cômico, né? E antes da gente começar a falar disso, é muito importante a gente relembrar a natureza de um personagem cômico, a natureza de um palhaço, de uma palhaça, de palhace, que é essa natureza de alguém que está se colocando vulnerável e disponível. Logo, é alguém que não está preocupado em parecer ser nada, é alguém que apenas é, que está em cena para jogar, para viver a experiência do que está acontecendo no número, né, na apresentação. Partindo desse pressuposto, o desfecho de uma cena, o desfecho de um número cômico, pode muitas vezes aparecer como algo surpreendente, como algo que o público não estava esperando. Como, por exemplo, se uma palhaça vem em cena para lutar boxe com alguém da plateia. E se ela tá indo muito bem na luta de boxe, está trazendo vários momentos impressionantes, várias movimentações divertidas e cheia de virtuose, pode ser que o desfecho da cena dela seja ela recebendo um nocaute da pessoa da plateia. E aí ela acha um jeito ali no número cômico dela para fazer com que, sem querer, a pessoa da plateia dê um soco nela, que às vezes nem é um soco forte, um soco de brincadeira, claro, e ela cai e morre, por exemplo. Então, o desfecho, ele é muito importante no seu número cômico, porque ele pode trazer um conteúdo muito inusitado e surpreendente para o público. Então, eu costumo dizer nas minhas aulas que terminar um número é tão importante como começar um número, né? Às vezes a gente se empolga na cena, no número e esquece que o final é super importante. Então, faça um exercício de pensar o quão surpreendente pode ser o seu final, se você der uma atenção e pensar em situações específicas para esse desfecho. Tira um tempo agora que você já improvisou, que você já achou a música, que você já achou a sonoplastia, já pensou no seu tema, já encontrou algumas das gags, ou então ainda nem fez tudo isso e está apenas ouvindo a aula para depois colocar tudo em prática. Eh, Pense em situações inusitadas que estão dentro desse tema e que podem estar presentes na dramaturgia do teu número cômico. Um exercício muito legal de você fazer também nesse momento é assistir números cômicos, cenas cômicas, pode ser no audiovisual, pode ser no teatro, pode ser no circo, e prestar atenção nesse desfecho. O que esse desfecho traz de maravilhoso para a dramaturgia cômica? E eu acho, gente,
que também tem algo que eu particularmente uso muito na minha pesquisa profissional, que são os desenhos animados. Tem desenhos animados que são muito engraçados, eles trazem uma plasticidade na movimentação, na lógica. A lógica do desenho animado é uma lógica muito louca e que muitas vezes tem muito a ver com a lógica da comédia, do humor. Então, eu acho que assistir desenhos animados, como por exemplo Tom e Jerry, que são pequenos números cômicos, né? São pequenas cenas e sempre tem um desfecho inusitado do gato com o rato, né? Pensar assim, né, no desfecho dos números animados pode te trazer ideias para o desfecho do seu número cômico. Então, tira o seu tempo para você pensar nesse desfecho. De que forma você pode trazer um desfecho surpreendente para sua plateia? Bom, gente, agora que a gente já conversou sobre essas 5 ferramentas que eu escolhi como as ferramentas mais importantes para trazer aqui nessa aula, vamos embora criar o seu número? Olha, assiste essa aula quantas vezes você precisar, vai pausando, vai tomando o seu tempo e eu te encorajo a colocar isso em prática. Vai criar o seu número. Pense em tudo isso e, é claro, dentro do seu processo criativo, você pode descobrir muitas outras ferramentas que são importantes para a criação da sua dramaturgia cômica. O mais importante é você pensar que essas ferramentas e os repertórios técnicos, eles existem para te auxiliar no processo criativo. E que, às vezes, uma ferramenta que funciona muito bem para um palhaço não funciona para outro. Uma ferramenta que é muito precisa para uma palhaça não funciona para outra. Ou seja, dentro do seu processo criativo, você vai entendendo quais são as ferramentas e quais são os recursos técnicos que funcionam melhor para você. Afinal, o humor é feito a partir de você. Você é o agente da sua própria comédia, do seu próprio humor. Então você tem que trazer para sua cena coisas que tenham a ver com o seu universo, com os seus gostos, com o seu tipo de humor. Então eu espero sinceramente que essa aula tenha te ajudado a entrar em um processo criativo teu. E eu tenho certeza que se você escolher coisas que façam sentido para o seu universo pessoal, enquanto pessoa, enquanto artista, o seu número vai trazer um discurso importante para o público, porque ele é importante para você. Então pega todas essas ferramentas, mistura bem num caldeirão de ideias, num caldeirão de liberdade, de poesia e crie o seu número cômico. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, para mim foi um grande prazer estar aqui conduzindo essa aula e agradecer o PROAC. Essa é uma aula contemplada pelo PROAC 39/2021, voltado para aulas. E dizer que aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar uma série de dicas de números cômicos que podem te ajudar no seu processo criativo. Espero vocês numa próxima. Tchau, tchau!